do Senhor. Podemos orar? Estamos em pé, em reverência ao nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nesta hora, meu Senhor da glória, estamos aqui nesse lugar. Meu Deus, na casa da tua serva, meu Senhor da glória. Nós juntos alegramos com ela, Senhor da glória, com mais um momento, Senhor, de alegria, Pai. Aleluia! Meu Deus, e aqui está também, Senhor da glória, a tua palavra, meu Senhor da glória. O teu servo que está na responsabilidade, meu Senhor, de trazer a tua palavra, Pai. Meu Deus, fala, Senhor da glória, neste lugar, da maneira que tu quer, como tu quer, Senhor da glória. Cerca esse lugar por muro de fogo, meu Pai. Meu Deus, faz a tua vontade, reina, Senhor da glória. Deus, é que a tua palavra, meu Senhor da glória, meu Deus, que é uma espada que penetra mais profundo, Senhor da glória. Meu Deus, que abra para discernir, ó Pai. Meu Deus, possa nesta noite, Senhor da glória, meu Deus, falar aos corações. Nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, meu Senhor da glória. Usa o teu servo em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite eu salvo a igreja e cada ouvinte, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É você que tem uma Bíblia Sagrada, vamos fazer menção, o uso da palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, versículo 19. Meu amado ouvinte, você que está aí na sua casa, na sua residência, eu creio que na sua estante tem uma Bíblia Sagrada. Com certeza eu tenho, aleluia, plena convicção que alguns estão abertos no Salmo 91, outros no 23. Vamos bater esta poeira nesta noite, vamos virar a página e vamos ler a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 16, versículo de número 19. Amém? Sim. Está escrito desta maneira na palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta, cheio de chaga, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamava e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou em tormento nestas chamas. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podeis, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse, rogo-te, pois, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho a fim de que também não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. E ele disse, não, Abraão, meu pai, mas se algum dentre os mortos for ter com eles arrepender-se. Porém, Abraão disse, se não houve a Moisés e os profetas, tão poucos acreditarão que alguém dentre os mortos o ressuscite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite. Nós lemos no contexto da palavra do Senhor um texto que não é uma parábola. Louvado seja o nome do Senhor, como muitos pensam,
havia. Para quem estuda português, a palavra havia, ela se encontra no verbo de existência. Houve-se, existiu. Foi um fato que ocorreu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nesta noite, você escutou um texto da palavra do Senhor dizendo, aleluia, mostrando a situação de dois homens. A Bíblia diz que, ora, havia um homem que vivia, louvado seja o nome do Senhor, esplendidamente. Ele vivia, aleluia, banqueteando, porque aquele homem, ele tinha uma ambição financeira. Aquele homem, ele vivia de uma forma dissoluta. Louvado seja Deus, que o Deus dele era o dinheiro, a condição financeira a qual ele vivia. Mas a palavra do Senhor nos relata que havia um certo mendigo chamado Lázaro. Aquele homem chegava à porta daquele, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa. Talvez aquele homem ele era desprezado, aquele homem era colocado de lado, porque aquele homem não queria contato, conversa com ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem desejava alimentar-se. Mas a palavra nos relata que chegou um dia que aquele homem rico, ele morreu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele homem, ele morreu. E diz a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 27, que aos homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo-se depois da morte o juízo. A Bíblia diz que o mendigo também, ele morreu e foi sepultado. Ele foi levado pelos anjos ao paraíso. Mas a condição daquele homem rico, louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra de Deus que ele acorda no Hades. Hades no grego quer dizer mundo dos mortos. Aonde aquele homem, quando ele dá em si que se acorda, ele olha as chamas queimando o seu corpo. Aquele homem agora, ele se acorda em tormento, aleluia, porque, louvado seja o nome do Senhor, ele tinha expressado a presença de Deus, ele tinha expressado a palavra de Deus, ele tinha colocado a sua confiança na sua condição financeira. Mas não foi por causa simplesmente do dia daquele homem, não. Foi por causa do pecado, porque o pecado, ele faz separação do homem para com Deus, assim diz em Isaías, no capítulo de número 59. Louvado seja o nome do Senhor. Agora acabou o orgulho daquele homem, agora acabou a soberba, o seu dinheiro já não valia mais para nada. Aquele homem, ele se encontrava agora em tormento, e de repente ele tem uma visão, ele vê Abraão, e ele vê Lázaro, aquele mendigo, aleluia, ao seu lado. Ele começa a contemplar aquele homem, ele começa a dizer, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro, ele molha a ponta do seu dedo de água e refresca a minha língua, porque eu me encontro em tormento. Aquele homem que não tinha, aleluia, uma coragem de chegar perto daquele mendigo em vida, apertar na sua mão e dizer, olha homem, eu vou te ajudar, eu vou mudar a tua vida a partir de hoje. Aquele homem que tinha, aleluia, talvez nojo de se aproximar dele, agora olha a condição que aquele homem, ele se encontra no tormento, ele querendo que aquele mesmo mendigo, ele coloque o seu dedo de água dentro da sua boca. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Abraão diz, lembra-te, filho, que na terra todos os bens tu recebeste, Lázaro, porém, só males. Agora tu estás sendo atormentado e Lázaro consolado. Quantas pessoas, aleluia, estão descendo ao inferno, estão descendo para a sepultura sem a salvação, porque estão vivendo uma vida dissoluta. Quantas pessoas dizem, eu preciso curtir o mundo ainda, eu preciso me prostituir, eu preciso beber, eu preciso me drogar, eu preciso fumar, eu preciso tomar cachaça. Quando eu fizer tudo isso, eu vou aceitar Jesus, eu vou me converter. Mas muitos têm descido à sepultura sem a salvação,
Foi tarde demais para aquele homem. Já não existia mais uma solução para ele sair de lá, porque depois da morte segue-se o juízo. Não adianta acender uma vela, não adianta, louvado seja o nome do Senhor. Grupo de pessoas querem interceder por aquela pessoa que já morreu. Quantas pessoas no sábado vão acender uma vela para alguém que já partiu? Mas a Bíblia Sagrada diz que se alguém está na luz, aquele que está com Cristo não precisa de vela, porque o Senhor, Ele é o sol da justiça, Ele clareia a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas se direcionam, aleluia, uma coroa de flores, algo que murcha, mas o Senhor, Ele tem para a sua igreja uma coroa de justiça, uma coroa preparada lá no céu, lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, ele começa, aleluia, a lembrar da terra. Aquele homem, ele começa a lembrar da sua família. Ele começa a dizer: não, pai Abraão, manda que alguém dentre os mortos vá até a casa de meu pai e pregue, aleluia, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles se arrependam, para que também eles não venham para esse lugar de tormento. Mas Abraão diz: não, lá na terra tem Abraão, lá na terra tem os crentes, lá na terra tem os profetas, que ele os ouça. Se ele não escuta os que estão vivos, tampouco se convenceria se alguém dentre os mortos viesse e fosse falar com eles. Existe uma doutrina diabólica que diz, aleluia, que os mortos, ele pode vir até os vivos comunicar, louvado seja o nome do Senhor, trazer recado. Isso é mentira do diabo, porque a Bíblia Sagrada diz, aleluia, que há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não podeis, e nem tampouco se lá passar para cá. Muitas pessoas têm desprezado o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo de número 12, diz a Bíblia Sagrada que os anjos, eles desejavam, eles almejavam apregoar o Evangelho, anunciar a palavra, mas não coube a eles, mas sim a igreja do Senhor. Mas por que, pregador? Se fosse os anjos seria melhor nós ouvirmos, talvez até me converteria dos meus pecados, talvez até receberia a Jesus, mas por que Deus não permitiu os santos pregar o Evangelho? Para que você que não sabe, o Senhor não tem misericórdia. Ele não iria ter piedade de você, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes saímos nas portas, pregamos, aleluia, para uma lésbica, um homossexual, um drogado, uma pessoa, aleluia, que se curva diante de um pedaço de gesso, de um pedaço de pão. Anunciamos a palavra, apresentamos a Cristo como Salvador, não como religião. A pessoa, aleluia, baixa a cabeça e diz: não, hoje não, eu não estou preparado, eu ainda estou novo. Eu não quero, aleluia. Ai, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele se compadece, porque Ele espera que o Espírito Santo, Ele venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se fosse o anjo batendo na tua porta, aleluia, e de repente ele anunciasse esta palavra a você, e você desprezasse, na mesma hora o homem, a mulher, o jovem seria fulminado. Seriam mortos. Talvez você está aí na sua casa, aleluia, achando que isso é loucura. Talvez você está se perguntando: mas para que tudo isso? Esse povo agora com a caixa, aleluia, um som alto, comandando, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer para ti nesta noite, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 18, a palavra da cruz, louvado seja o nome do Senhor, é loucura para os que perecem, louvado seja Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 21, porque aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Para o mundo isso é loucura, para o mundo isso é doidice, para as pessoas que não entendem isso é fanatismo, mas aprove a Deus a salvar os crentes por a loucura da pregação. Louvado seja Deus. Falar do Evangelho, falar de Jesus não é loucura. Loucura é o homem estar caído no chão,
Deus, Ele tem um projeto de salvação ainda nesta nação. Mas esses crentes são muito barulhentos, esses crentes estão me incomodando, louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu amado irmão, louve a Deus, porque a igreja do Senhor, ela não está na terra para anunciar esta palavra. Está escrito no profeta Moisés, no capítulo de número 8, versículo de número 11, que um dia Deus, Ele vai enviar fome sobre a terra, mas não é fome de pão, não é sede de água, mas é de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o povo ele vai sair de um lado para o outro, de um país para o outro, buscando ouvir a palavra, mas já não há quem pregue. Mas por quê? Porque a igreja do Senhor, lá cantou, será sido arrebatado para a glória. Aqueles que você tem aqueles que você tem por fanático, já não vão mais estar aqui, e você vai correr para o terminal, você vai correr para os trens, você vai correr para a igreja procurando, cadê aqueles crentes? Eu quero ouvir a palavra, a minha alma deseja, mas já não há mais a igreja, porque Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Eu não sei, aleluia, como você encontra a tua vida espiritual, a tua situação diante do Senhor. Aquele homem, ele não foi julgado, condenado, não foi simplesmente somente pelas suas riquezas, não, porque a riqueza não leva para o inferno, não, mas o que leva é o pecado. Aquele homem queria viver uma vida dissoluta, aquele homem queria viver uma vida, aleluia, na parte da bebedice, na parte da farra, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas batem no seu peito e diz, não, Deus, Ele está aqui no meu coração, Deus, Ele anda comigo. De repente eu anuncio o Evangelho para as pessoas, e a pessoa não abandona o cigarro, não abandona a cachaça, não abandona a idolatria. Que Deus é esse que você segue? Que Deus é esse que não pode libertar tua alma das mãos de Satanás? Não viemos nesta noite pregar um evangelho paupermos, louvado seja Deus, onde talvez você queria ouvir uma mensagem. Não, eu vou ouvir os crentes falar, porque eles vão profetizar uma casa nova para mim, eles vão profetizar um carro novo. Não, a mensagem do evangelho é aquela que Jesus disse: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que o povo ele precisa ouvir. Quantas pessoas não andam enganadas, louvado seja o nome do Senhor. Oséias, aleluia, ele diz, Deus ele fala através do seu servo: o meu povo ele perece por falta de conhecimento da palavra. Quando o homem ele está perecendo, é porque ele não está conhecendo as Escrituras. Jesus diz: examinais, pois, as Escrituras, pois são elas mesmas que testificam de mim, e são elas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que garante a vida eterna para o homem. Meu amado irmão, eu quero dizer, quando você abrir a Bíblia Sagrada, ela vai confrontar contra o pecado do homem. A palavra de Deus, ela não vai massagear o ego de ninguém, não. Deus, ele vem para confrontar o pecado, porque, aleluia, o que o mundo ele foge, aquele que serve a Cristo não pode, aquele que serve ao Senhor tem que resignar o pecado, tem que resignar, aleluia, a porta larga, tem que entrar na porta estreita. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13, Jesus ele quis através de Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, porque apertada é a porta, louvado seja o nome do Senhor, que conduz à vida. Aleluia! E quantas pessoas, aleluia, elas se encontram numa porta larga, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou facilitar para você entender nesta noite. Uma porta larga, o homem e a mulher pode estar no forró, uma porta larga, você pode estar, aleluia, nos bares, uma porta larga, você pode estar mostrando o seu corpo numa matinha,
encontra nesta noite, meu amado irmão. Talvez você não esperava por essa mensagem. Muitas pessoas, quando vê uma caixa de som sendo ligada, uma guitarra chegando, talvez alguns pensam que é um pagode, talvez outros pensam, aleluia, que é uma festa. Não, mas aqui o que está sendo glorificado é o nome do Senhor, é a presença de Deus. Eu louvo a Deus por você que está na calçada, escutando o Evangelho nesta noite. Eu louvo a Deus porque o Senhor está te segurando aí no Evangelho de João. Ele diz que aqueles que é de Deus ouvem a palavra de Deus. Quantas pessoas nos levantam contra o Evangelho, quantas pessoas, eles se escondem, eles rejeitam. Eu não quero ouvir os crentes, eu não quero ouvir a Bíblia, meu amado irmão, de quem você é, porque os que são de Deus ouvem a palavra de Deus, têm o desejo, mas aqueles que desprezam, aqueles que rejeitam, porque eles não são de Deus. E se não são de Deus, de quem são? Aquele jovem, ele tivesse uma oportunidade de vida, ele mudaria os seus conceitos. Talvez ele era daqueles ignorantes que diziam aquilo a qual a gente escuta hoje, aleluia, de pessoas que não conhecem a palavra e diz, não, irmão, depois que morreu, acabou, depois que morrer, enterra lá no bom jardim, lá 7 palmos, louvado seja o nome do Senhor, acabou tudo, vira pó, vira cinza. Meu amado irmão, Deus, quando ele criou o homem, ele deu uma alma, ele deu um corpo, ele deu um espírito, ele deu um fogo de vida, e a alma ela é eterna, a alma, aleluia, ela nunca morre porque ela é eterna. Aleluia, Deus. E aquele jovem, talvez, ele pensou isso no seu coração, mas agora ele se encontrava diante do juízo de Deus. Há pessoas que se enganam, acham que a pessoa vai passar pelo estado de purificação, acha, aleluia, que vai passar pelo estado de purificação dos 7 dias, acha que o purgatório existe. Isso é heresia, isso não tem na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que existe apenas 2 caminhos, é céu e é inferno. Para onde o homem vai, não existe um outro atalho, não existe um outro caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que morrem em Cristo, com Cristo, têm a salvação garantida, assim como aquele ladrão da cruz, aleluia, quando ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo na mesma hora disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem não passou pelo purgatório, aquele homem não passou pelo estado de purificação, aquele homem foi para o paraíso, o seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem foi para o descanso, para o gozo, guardando o dia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele comparecer diante do trono branco, com a humanidade, com os pecadores, com aqueles que rejeitaram a Jesus, com aqueles afastados do Evangelho, com aqueles que vivem no pecado, os que estão no paraíso, vão, aleluia, para as bordas do Cordeiro, vão receber, aleluia, a coroa da justiça, vão receber os galardões. Mas aquele que morreu no mundo da idolatria, morreu no mundo da feitiçaria, morreu, aleluia, no mundo do crack, morreu no mundo do tráfico, morreu no mundo da bebedice, esses, aleluia, vão comparecer diante do trono branco de Deus, que está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11 até o versículo 15, e no versículo de número 15 ele diz, mas se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. O erro das pessoas que conhecem Deus apenas pela metade. A Bíblia nos diz que nós servimos a um Deus terrível. Um Deus que Ele amou, mas também Ele é justiça. Um Deus, aleluia, que naquele grande dia, Ele não vai se compadecer daqueles a qual rejeitaram o Evangelho da salvação, porque, aleluia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Eu quero te dizer, meu amado
amado irmão, o Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz, não foi para tu estar se acabando no pecado, não foi para a droga estar se acabando, não foi para a sousa cruz, está acabando o teu pulmão, não foi para a impioca, está acabando o teu fígado, não. Jesus morreu na cruz, foi para salvar a tua alma, foi para tu te converter dos teus maus caminhos. Jesus, Ele padeceu, levou aquela escotada, bateram no seu rosto, aleluia, cuspiram na sua face, foi para que o homem, ele viesse arrepender, dos seus maus caminhos, mas até no último instante, Jesus, Ele falou na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Eu não sei a situação que tu está vivendo hoje, talvez tu está vivendo, aleluia, na mesma situação, sendo escravizado por esse pecado, mas Jesus dos mais altos céus, olhando para a terra, olhando para o sol vicente, dizendo: Pai, perdoa esse jovem, perdoa esta mulher, perdoa esse homem, porque lá caçuriando laço, ele não sabe o que faz, ele não sabe o que está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor, Ele se compadeceu de ti, o Senhor enviou os profetas, o Senhor enviou a sua igreja nesta noite, para que você viesse se arrepender dos seus pecados, aleluia. Talvez o morto viesse, talvez o anjo viesse, louvado seja o nome do Senhor. Isso seria algo manipulado, onde a Bíblia Sagrada não permite. Está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8, que ainda que o anjo ele venha do céu e anuncie um outro evangelho, não receba, que esse seja maldito, anátema, mas o evangelho verdadeiro é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que convence o homem, que liberta o homem. Mas talvez eu diga: não, pregador, mas eu só vou aceitar Cristo quando Deus Ele falar comigo. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, Jesus diz na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Meu amado irmão, Jesus está batendo nesta noite na porta do teu coração. Não é na porta da tua casa, mas é na porta do teu coração. Ele está perguntando se tem morada. Ele quer habitar dentro do teu ser, Ele quer transformar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha tentado preencher o vazio com pecado, talvez a cerveja não trouxe alegria para a tua alma, talvez a prostituição não trouxe alegria para a tua alma, porque isso só quem pode preencher é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa de ser, aleluia, deixa de ser escravo do adversário para tornar-se hoje ovelha do Senhor Jesus. Jesus, Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aquele homem talvez queria uma solução para a sua vida, aquele homem estava em agonia, aquele homem estava em desespero, porque o fogo estava queimando o seu corpo, aleluia. Não mais um corpo físico, mas aquele corpo espiritual, onde sentia dor. Louvado seja Deus. Para você que não sabe, eu vou esclarecer algo para ti nesta noite. Mesmo em vida, mesmo nessa vida, a alma ela sente dor, a alma ela é sacrificada. Louvado seja Deus. Mas aleluia, eu quero provar para você nesta noite. Eu trabalho ali no Hospital Geral de Fortaleza, eu vejo muitos corpos, louvado seja o nome do Senhor, ali nos necrotérios, e a dúvida que eu queria tirar, eu tirei. Eu vendo pessoa furando o corpo, aleluia, que estava morto. Aquele corpo não dava um ar, não dava um pio, não se mexia, porque estava sem alma, estava sem o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não entendeu ainda. Quando o homem se queima, quando o homem se fura em vida, na mesma hora ele sente uma dor, na mesma hora ele sente, aleluia, o seu corpo sendo perfurado, ele sente a dor. Quem sentiu essa dor? Foi o corpo, foi a carne ou foi a alma? Eu quero dizer que quem sentiu essa dor foi a alma. Porque a Bíblia diz que o Espírito que vivifica a carne para nada serve. Enquanto a alma está no homem, ela se angustia, ela se entristece. Se ela se queimar, ela sente. Mas depois de morto, pode arranhar, pode furar, não vai sentir nada.
A alma daquele homem se encontrava no Hades. Aquele homem queria uma situação, mas não existia. Mais de 2000 anos se passaram. Aquele homem, ele se encontra aí dentro de uma prisão. Inferno é uma prisão. Quando o homem ele morre fora da presença do Senhor, ele vai para o inferno, para a prisão. Depois ele é julgado segundo a palavra. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47. O Senhor Jesus, ele diz que a própria palavra há de julgar o homem no último dia. E a partir de hoje, meu amado irmão, nessa data, nesse mês, nesse horário, você que está ouvindo o Evangelho, você já não é mais inocente. Nós vamos fazer um apelo para a tua vida nesta noite. Louvado seja Deus. E aí nós vamos ver os corajosos, aqueles que têm coragem de aceitar Cristo. Muitas pessoas têm coragem para tudo. Tem homens, aleluia, que botam a arma no seu coice e saem e diz que é o tal que é considerado. Se você chegar para ele e dizer, você quer aceitar Jesus, essa pessoa se torna logo um covarde. Tem pessoas que dizem, não, eu tenho Deus, Deus está comigo. Mas nesta noite, se eu fizer um apelo para ti, para tu levantar tuas mãos, aceitando a Cristo como Salvador, Deus ele vai provar a tua fé. Se você tem Deus verdadeiramente, se você tem coragem verdadeiramente, aceitar Cristo não é aceitar uma religião, aceitar Cristo é aceitar um sacrifício que ele fez na cruz para a salvação da tua alma. Vou convidar os tocadores aqui nesta noite. Eles vão louvar um louvor. Eu vou estar fazendo um apelo para ti nesta noite. A senhora já é evangélica? É, graças a Deus. Vou falar 4 versículos da Bíblia Sagrada. E dentro desses 4 versículos eu queria que vocês entendessem nesta noite. Está escrito na Bíblia. Se você escreve na Bíblia como a Bíblia de Deus, está escrito. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, no versículo de número 32, está escrito dessa maneira. Portanto, todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Jesus fala nessa palavra para os seus discípulos, para a multidão. Aí ele conclui no versículo 33. Mas todos aqueles que me negarem diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. No livro de Romanos, no capítulo de número 10, no versículo de número 9, está escrito dessa forma. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todo quanto creram, aos que receberam, a estes foram dado autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 38, diz: mas se alguém nessa geração perversa, adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei deles diante do Pai e dos santos anjos. E o Senhor diz que há uma alegria diante de Deus e dos anjos quando um pecador ele se arrepende. Eu não quero oferecer a vocês uma religião nesta noite. Eu não quero dizer para vocês, olha, vocês a partir de hoje vão deixar a religião de vocês e vão ser crentes de maneira nenhuma. Mas eu quero perguntar nesta noite, é uma responsabilidade nossa como ministro do Evangelho em fazer esse apelo. Se vocês querem aceitar Jesus Cristo de Nazaré, não uma religião, como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês vão dar só um sinal de novo, levantando as mãos, aceitando a Cristo. É um senhor que já levantou suas mãos. A senhora que aceita Cristo como Salvador da sua alma. Não é aceitar uma religião, não. Não é aceitar ser cristão. Levanta suas mãos. Essa jovem já levantou. A senhora e a senhora. A senhora, levanta suas mãos, aceita Cristo.
Deixa Deus fazer a obra. Nós temos 4 vidas nesta noite para Cristo. Aplauda o Senhor nesta noite. Alamassuricanto, alamassuricanto, alamassuricanto. Deus, aleluia. Há uma festa do céu nesta noite. Há uma festa do céu. Há uma alegria do céu nesta noite. Por uma vida que aceitou. A senhora que está aí no portão. E aceitar Jesus como Salvador da tua vida nesta noite. Dá só um sinal daí, ó. Aceitando a Cristo, não se envergonhando. Dizendo que Deus está no teu coração e que tu não se envergonha dele. Dá só um sinal assim para nós sabermos que verdadeiramente o Senhor está na tua vida. Levanta suas mãos, dê um sinal. Deus é Deus de perto, Deus de longe, Deus está aí. Vem do teu lado. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. E Deus nesta hora, ele virou o rosto. Ele está olhando, contemplando para a tua vida nesta noite, mulher. Ele quer saber verdadeiramente se ele está na tua casa, no teu coração, na tua família. Pastor Francisco, ore por essas vidas nesta noite. Amém. Aqui eu agradeço por minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória seja o Deus. Havemos, Meu Deus. querido Deus, maravilhoso Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, aqui estamos, Senhor da glória, diante de Ti, ó Pai. E levantar as mãos diante da Tua presença, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos nesta hora, meu Senhor da glória. Apaga o seu nome do livro da culpa e escreve no livro da vida, Pai. Sustenta em suas mãos, Senhor da glória. E que todo o Espírito Santo, aquele que ensina, aquele que mostra, aquele que convence, e Deus possa, Senhor da glória, reforçar, Senhor da glória, essas vidas e conduzir, Senhor da glória, diante de Ti. Meu Deus, assim, Senhor da glória, meu Deus, abençoa, ó Pai, estas vidas. Meu Deus, conduz, Senhor da glória, para diante de Ti, meu Senhor da glória. Pai Celestial, é assim que nós, Senhor da glória, repreendemos todo, Senhor da glória, todo espírito de acusação, Senhor da glória. Meu Deus, nós te pedimos agora, Pai, que haja libertação nessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém?